Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service. Locação de mão de obra. Olá, vamos dar início a mais uma edição do programa Negócios em Foco, um programa de entrevistas sobre a economia do Rio Grande do Norte, sobre negócios e empreendedorismo. Trazemos nesta edição o empresário George Ramalho, que é também presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Rio Grande do Norte. Em instantes com vocês, George Ramalho. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service. Locação de mão de obra. Olá, estamos iniciando o programa Negócios em Foco, entrevistando o empresário George Ramalho, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Rio Grande do Norte. George, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu quero começar o programa lhe dando assim um tempo para que você se apresente como presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Olá pessoal do Rio Grande do Norte. Há praticamente 6 anos eu sou presidente do Sindicato do Comércio Varejista, que é um desafio bastante importante para mim, já que esse é o maior sindicato patronal do Estado, o que me honra muito estar na frente de tantas pessoas, tantos lojistas, tantos empresários, que são grandes lutadores. Muito bem, Jorge. O Sindicato do Comércio Varejista é patronal, não é isso? Isso. Sindicato patronal, mas existem outros sindicatos também de comércio varejista segmentados. O que você preside é o mais antigo, o mais tradicional e, consequentemente, o que alcança, que abrange a maioria das atividades do comércio, né? Como eu falei aqui antes, tem alguns sindicatos do comércio varejista disso ou daquilo, né? Isso. Quantos são os demais sindicatos de comércio varejista que tem no Rio Grande do Norte? Você tem uma... Os que compõem a Federação do Comércio, que eu tenho conhecimento, são 14. São vários sindicatos, alguns de comércio também igual o meu no interior. Nas cidades onde existe Sindicato do Comércio Varejista, nós não atuamos, quem atua são eles. E tem alguns que o mercado segmenta. Você tem, por exemplo, supermercado, você tem peças, você tem farmácia, que são sindicatos específicos, que têm peculiaridades naqueles sindicatos, né? Que é diferente de um todo, tá certo? O sindicato, por exemplo, de farmácia, você tem que ter um farmacêutico lá. É uma atividade um pouco diferente. Bem específica. O supermercado, por exemplo, é uma atividade que se estende no final de semana, os supermercados não fecham e tal. Tem suas especificidades. Então, eles atuam naquele segmento e é específico daquele segmento. O nosso é mais abrangente, existe muita gente nesse guarda-chuva que é o Sindicato do Comércio Varejista, né, que está, entre outras coisas, os shoppings, as lojas de rua. Muitos sindicatos de comércio varejista no Brasil são chamados de sindilojas, justamente porque ele abrange o lojista de uma forma geral. No caso do Sindicato do Comércio Varejista do Rio Grande do Norte, que você preside, ele hoje tem aproximadamente quantos empresários associados? Quantas empresas fazem parte desse sindicato? Olha, tem duas coisas aí. As empresas que nós representamos são todas aquelas que compõem o comércio varejista do Estado do Rio Grande do Norte. Quanto a associado, associado mesmo, que são associados que pagam uma taxa associativa, é em torno de 200 e poucos pessoas. Já o que nós representamos é mais de 10 mil, algo em torno de 12, 13 mil, tá certo? Toda decisão, por exemplo, na área trabalhista
do Sindicato do Comércio Varejista abrange mais de 150 mil funcionários do comércio. No caso, esse associado, que, vamos dizer assim, associado de carteirinha, ele paga uma mensalidade como associado. E as demais empresas pagam apenas uma taxa anual de contribuição sindical? Não, na verdade, não é uma taxa, é um imposto sindical. Imposto sindical. Essas empresas, com exceção das microempresas, que não têm essa obrigatoriedade, apesar de ser atingida pelas decisões do Sindicato do Comércio Varejista, elas não estão obrigadas a pagar o imposto sindical. Algumas até pagam. E a maioria das empresas, das microempresas, elas não pagam, mas também porque não são obrigadas. As outras empresas, sim, elas são obrigadas a pagar o imposto sindical. No entanto, essa atuação do sindicato, ela leva benefício para todos, não é? Sim, quando você imagina que uma convenção coletiva do trabalho, ela vai decidir sobre salários, sobre horários, sobre todas essas coisas que impactam sobre cada uma empresa essa decisão é uma coisa que beneficia ou até atrapalha a atividade. Então, é o momento mais importante nosso, que é a nossa database em abril. Esse é um momento crucial para as negociações trabalhistas que estão ali na Convenção Coletiva do Trabalho. Então, esse é um momento forte de decisões que vai impactar na vida do comerciante de uma forma geral. Além desse momento forte de atuação do sindicato, que era o dissídio coletivo, que outros tipos de serviços o sindicato presta ao associado e aos seus, vamos dizer assim, a quem está sob o benefício do sindicato? Olha, nós fizemos um bom programa esse ano de treinamento de pessoas. A gente está no foco de treinamento nesses últimos 2 anos, que é o treinamento na parte econômica da empresa, né? Como a empresa administrar seu movimento, seu capital, porque existe uma grande dificuldade do comerciante num momento de crise, de como dizer, olha, como é que eu vou fazer meus investimentos, como é que eu vou enxugar minha empresa, qual o meu custo geral disso. Então a gente tem dado um foco a esse tipo de treinamento, que é, financeiro, planilha financeira, como você administrar as finanças da sua empresa. A gente tem dado um foco a isso. Mas também fizemos alguns cursos ao longo do ano, aliás, vários cursos ao longo do ano, de treinamento de pessoal, de venda, diretamente de venda e de liderança. Me parece também existe um trabalho na questão além do dissídio coletivo, um trabalho na questão de questões trabalhistas, por exemplo, nós temos o NINTER, que é um núcleo de intermediação trabalhista. Esse núcleo é importantíssimo para o empresário, inclusive para a Justiça do Trabalho, para desafogar um pouco a Justiça do Trabalho, que são, em alguns os pequenos conflitos, você leva lá para o NINTER e feito um acordo diretamente com o empresário e o empregado que está saindo, o ex-empregado. Então, esse é um dado importante que a gente precisa, aí é minha culpa mesmo, a gente precisa divulgar mais isso para que as pessoas, para que o comerciante entenda que ele, antes de ir para a Justiça do Trabalho, ele pode ter um fórum de discussão e uma negociação feita lá no nosso sindicato, que funciona lá, o NINTER funciona lá no nosso sindicato. Esse é um núcleo importantíssimo para a gente. Como é que faz para utilizar? A busca é o comerciante ou é o empregado? O comerciante, no caso. É o comerciante. Veja bem, o que acontece? Às vezes, quando o empregado está saindo, ele tem um pequeno conflito. Por exemplo, ele acha que algumas horas trabalhadas não foram pagas. Isso pode ser negociado lá no NINTER. Quer dizer, a gente senta, cada um diz o que aconteceu, a gente faz um acordo, vê se está bom para os dois, se tiver, assinam os dois e isso vale. Mas como é que funciona assim? Tem que agendar? Sim.
você agenda, liga para o sindicato, agenda, e de lá você vai ter uma hora para você ir. Você, o empregado, pode ir o advogado também, não tem importância nenhuma, mas não necessariamente precisa dele. Nesse momento, pode vir o empregado e o empregador, tranquilamente é feito o acordo lá. Esse acordo é feito e depois só referendado pela Justiça ou nem precisa ir para a Justiça? Não precisa. Se for necessário, se houver alguma discussão judicial depois, o empresário pode levar o acordo feito no Ninter. E é válido. Jorge, o sindicato, ele, além desses serviços que presta, de cursos, né, formação, qualificação, assistência jurídica, também dispõe de uma sede com espaço para reuniões, para um auditório, né? Sim. Nessa parte assim também social, também tem uma atuação, né? Sim, nós temos um auditório para 60 pessoas, o sindicato tem salas que podem ser usadas pelo empresário lá, salas que às vezes um grupo de empresários está querendo fazer uma negociação ou uma discussão sobre alguma coisa, pode usar as salas que nós temos lá. Inclusive, o nosso advogado fica disponível para alguma pergunta, alguma solicitação, alguma dúvida que possa acontecer nesse momento. Então, está à disposição do comerciante. O sindicato é para isso mesmo. O sindicato não é meu e nenhum individualmente. O sindicato é de todos da categoria que ele representa. É, da categoria que representa, exatamente. O Sindicato do Comércio Varejista do Rio Grande do Norte é uma entidade das mais antigas, aí já deve ter mais de 80 anos. Perto de 80 anos. Esse é um número que é importante, né? Você tem o sindicato mais antigo do Rio Grande do Norte. Tem uma história, né? Tem uma história. História bonita, inclusive. Jorge, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em continuidade dessa entrevista. No segundo bloco, vamos falar um pouco de economia, perspectivas para o próximo ano e falar um pouco também da sua atuação empresarial. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service. Locação de mão de obra. Estamos de volta com Negócios em Foco, entrevistando George Ramalho, presidente do Comércio, aliás, do Sindicato do Comércio Varejista do Rio Grande do Norte. George, nós falamos bastante sobre o sindicato no primeiro bloco, mas tem algo que eu queria ainda lhe perguntar para concluir esse assunto e entrarmos no assunto seguinte. O sindicato tem o imposto sindical que lhe é devido pela categoria, e eu gostaria de saber mais ou menos como é que isso funciona em termos de valor que se cobra, como é feita essa tabela, se é pelo capital social, etc., e em que período isso é cobrado. Bom, tem a ver com o capital social das empresas, mas você tem uma taxa mínima que esse ano estava em R$ 154. Haverá um reajuste, precisamos ver agora no final do ano, na virada, para ver quanto é que vai ficar. Mas esse imposto é super importante para a gente do comércio varejista. Esse imposto vai fazer com que a gente possa ajudar mais o comerciante a se aperfeiçoar. Então, agora em janeiro, nós vamos lançar os boletos do imposto sindical. É importante que o comerciante entenda o seguinte, que esse pequeno valor tem um valor imenso para a gente que representa o Sindicato do Comércio Varejista. Só com ele é que a gente pode, só com recursos é que a gente pode fazer alguma coisa que contribua para o comerciante de uma forma concreta, direta, objetiva. Mas esse valor, ele tem essa variação de acordo com o capital social. Esse mínimo é R$ 154, o que significa pouco mais de R$ 10 por mês para um benefício, quer dizer, um custo-benefício uma relação muito positiva. Sim. Né? E vocês têm assim uma participação em massa do comércio? Olha, é preciso que haja uma conscientização, não é isso? É preciso que haja uma conscientização. Muitas vezes, a gente, olha, é um sofrimento para a gente, empresário, eu como empresário, colocar essa coisa do imposto sindical. É um imposto, de qualquer forma é um imposto. Então,
Eu gostaria muito que não tivesse imposto zero para todo mundo não gostaria de pagar quase zero de imposto. Mas isso não existe porque não teria atividade, o governo não poderia fazer nada, nem os sindicatos poderiam fazer nada. Mas eu defendo um imposto mínimo disso aí, mas que haja uma participação maior do empresariado e ele entenda que a gente só pode representá-lo se a gente tivesse força, se a gente tiver condições de promover benefícios para a atividade, no sentido de melhorar a atividade, com curso, com eventos, com palestras, com uma série de coisas que pode trazer muito benefício para as pessoas, pode ir buscar informações e passar para os nossos comerciantes. Muito bem, George. Vamos falar agora um pouco do George empresário, né? Como empresário, você tem empresas na área de modas. Sim. E hoje atua em 2 estados. Aliás, há muito tempo que você atua no mercado de Natal e de Recife. Fala um pouco da sua empresa, o que é que ela vende, quantos empregados você tem, ou seja, apresenta um pouco assim o seu trabalho enquanto empresário. Veja bem, eu acho que falar como empresário hoje é um momento que a gente está vivendo, um momento difícil, mas que eu também entendo, tenho que ser otimista nesse sentido, que vai passar. Toda crise, toda atividade econômica, ela passa por momentos de euforia e momentos de dificuldade. Não é diferente em todas as atividades, inclusive na minha, né? A marca que a gente tem começou há 30 anos atrás. Na verdade, o que está acontecendo agora é a migração dessa atividade para meus filhos, já, né? A sucessão. A sucessão, né? Você tem um tempo que você tem uma super atividade e tem um tempo que você vai passando para os sucessores aí. É esse tempo que a gente está vivendo agora. Um tempo de muita turbulência, eu acho que muito aprendizado também, né? A atividade econômica, quando ela passa por esses momentos de dificuldade, eu acho que é um momento de grande aprendizado, né? De você saber que um dia vai de novo a atividade a bombar, a ficar muito boa, a reagir, a ter sucesso, como aconteceu no início dos anos 2000 aí, até 2008, naquela crise de 2008 começou a atividade se enfraquecer, mas houve um momento de boom da economia. E isso o comerciante acompanha. O comerciante sofre quando está na crise porque ele quer investir. E como todos nós, e eu também, gostaria muito de estar investindo nesse momento. E acho que tem que se programar de novo para ir para investimentos. A gente está num momento em que todos os estados estão passando suas dificuldades, seus momentos ruins, mas estão se adequando a esses momentos. Em algum momento isso vai voltar, a atividade a crescer, e a gente tem que estar preparado para isso. Como empresário e como sindicato, a gente tem que entender que as pessoas que nesse momento estão em dificuldade, daqui a pouco vão estar na bonança de novo. E lá na frente terá outra crise de novo. Paciência, é assim, nossa atividade é assim. Hoje você atua com 2 marcas. Banduche e Spice, né? A Spice é da minha filha, na verdade, e a Banduche tá delas também, digamos assim, né? Eu acho que hoje o processo de evolução disso eu ser mais empregado delas do que o contrário. E a sua participação hoje é maior no mercado do Recife? A gente tem mais loja lá do que aqui. Jorge, você também teve uma passagem, né, no serviço público, deu a sua parcela de contribuição como secretário de governo, na época, a Secretaria de Indústria e Comércio. Indústria e Comércio, que hoje vem a ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então você é uma pessoa que tem também uma visão, não só da economia enquanto empresário, mas também da economia
como um gestor público que foi e que desenvolveu um bom trabalho enquanto esteve como secretário. E nós passamos hoje por uma crise nacional, né? E o Rio Grande do Norte não é uma ilha, também se insere dentro dessa crise. E eu queria que você falasse um pouquinho, na sua visão, quais são as perspectivas mais positivas, mais favoráveis que nós podemos, vamos dizer assim, mirar, né, para o ano de 2016. O que é que a gente espera de bom para a economia do Rio Grande do Norte? Bom, eu estou enxergando o seguinte. Primeiro, nós temos um governador no estado do Rio Grande do Norte que está muito otimista com o futuro. Eu acho isso é bom, né? Ele tem demonstrado que tem vontade, tem desejo de ser um bom governador, de lutar muito, está se vendo que ele está trabalhando muito. Acho que precisa avançar na área administrativa, precisa ter uma reforma administrativa para que apareça recursos novos que vêm da economia de vários setores que está precisando ser feito. Eu entendo o seguinte, o estado do Rio Grande do Norte é um estado, apesar de ser pequeno, apesar de ser um estado pobre, ele tem um potencial imenso de crescimento. A exemplo do que aconteceu lá no final dos anos 90, início do ano 2000, houve um boom de investimentos aqui. O que a gente precisa é ter a capacidade de fazer com que essas coisas aconteçam, né? Quer dizer, se viu muito, o Silvio Bezerra botou uma nota bastante adequada recentemente, mostrando que a atividade precisa, o governo precisa nos ajudar a criar empregos, né? Quer dizer, se você tem uma atividade onde você quer lançar um projeto, quer fazer um projeto, existem 1000 pessoas querendo que você não faça, ou querendo, de certa forma, atrapalhar, a gente tem que se sentar, discutir com os entes públicos, dizer, olha, o que vocês querem? Como é que vocês querem? É difícil gerar emprego, não só no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro. Você tem leis trabalhistas difíceis, você tem um arcabouço de leis que atrapalham você a fazer as coisas. Como é que você vai se desenvolver? Eu fico assustado porque eu tenho filhas que estão começando na atividade. Eu tenho que deixar elas otimistas para ela fazer alguma coisa, mas ela olha para mim e diz, pai, como é que eu vou fazer isso se as pessoas não deixam? Elas não deixam, muitas vezes elas não deixam você trabalhar. Quer dizer, isso, sabe, a sociedade tem que se juntar, tem que discutir. Eu não estou dizendo que está errado o Ministério do Trabalho, está errado o Ministério Público, está errado, não é nem isso não. Tem que discutir para convencer as pessoas do seguinte, só se faz desenvolvimento criando emprego e renda. Não tem como, tá certo? Ora, e se você cria dificuldade para se criar emprego e renda, quem vai sofrer é a própria sociedade. Olhe para seus filhos, os entes públicos, olhe para os seus filhos, olhe para a sua casa, porque a vida não é só fazer um concurso, não vai ter gente, vai ter concurso para atender a todo mundo. Para atender a todo mundo, tá certo? Vai ter um monte de gente que vai fazer o quê? Vai fazer concurso público. A atividade empresarial é a atividade que vai ser... Que sustenta tudo. Que sustenta essas coisas. Então, pelo amor de Deus, temos que mudar a cabeça das pessoas, dos gestores públicos, para que digam, olha, eu em vez de atrapalhar, eu quero ajudar vocês a fazer. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar por cima do meio ambiente, tem que passar por cima das pessoas. Não, a gente tem que fazer entender a lógica das coisas. Se a gente entender um pouquinho de lógica das coisas, a gente vai ver que a atividade empresarial pode acontecer sem que se sofra muito o meio ambiente, e há um momento adequado para se discutir isso, e eu acho que é agora. Perfeito. Jorge, nós estamos em pleno ciclo natalino, a época de Natal, e ainda não terminaram as festividades de final de ano, que ainda vem aí o Ano Novo. Existiam algumas previsões por parte das entidades de classe empresarial, tipo CDL, FCDL,
de uma retração nesse final de ano. Você acha que, apesar do período não ter ainda terminado, essas previsões serão confirmadas, são melhores ou piores? O que é que se espera de resultado do comércio nesse final de ano? Eu tomara que sejam melhores do que a gente previa, mas acho muito difícil que o seja. Acho que vamos ter um dos piores resultados dos últimos 10 anos, 15 anos. Eu não sei nem quanto afirmar categoricamente isso, mas houve muito pouco resultado nesse dezembro. Mas acho também que nesse momento agora pode ter uma reviravolta na questão do turismo do Estado, que é essa questão do dólar está muito alto, o brasileiro deve fazer turismo interno. Natal é um dos melhores destinos que existe no Brasil. Eu acho que nós vamos ter uma temporada fantástica, estou acreditando nisso. E como foi no passado, que a gente tinha um diferencial do turismo nos meses de janeiro, fevereiro e março, você sentia que a atividade do turismo compensava a baixa de vendas de janeiro, fevereiro e março. Que repercute diretamente no comércio. Com certeza. Eu acho que o turismo é um tiro certo, sabe? E eu estou enxergando esse início de ano como um bom momento para o turismo no Estado. Muito bem, Jorge. Infelizmente o nosso tempo é limitado e nós vamos ter que encerrar a nossa entrevista, mas eu quero lhe agradecer, agradecer a sua participação, muito proveitosa, e dizer que aqui a TV União, o programa Negócio em Foco, estará sempre aberto para trazer ao telespectador informações através de você, né, e nos colocar à sua disposição. Eu que agradeço esse momento e poder estar dizendo para o nosso comerciante que preste atenção na sua empresa, crie, vá atrás, invista, que esse momento vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. A gente precisa acreditar nisso. Eu acho que virão momentos melhores. Muito bem. Feliz ano novo para todos nós, é isso? Isso. Feliz ano novo para todo mundo. Um grande abraço. Um grande abraço. Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.